Fala, investidores ao redor do mundo, tudo beleza? Espero que sim. Hoje a gente vai ver um dos ETFs mais queridos da galera que gosta de receber dividendos em dólares e de todo mundo que gosta de investir lá no exterior, porque vocês me pediram várias vezes pra gente mostrar esse ETF aqui no canal e agora chegou a vez dele. Eu vou falar outra coisa, esse ETF não é só o queridinho de vocês não, ele também é um ETF que os americanos adoram. E ultimamente vendo vários vídeos aí ao redor do YouTube, eu tô vendo vários investidores americanos também mostrando que eles estão acumulando cotas desse ETF, que como você viu pelo título é o SCHD. Todo mundo está acumulando cota dos ETFs, mas isso quer dizer que você também tem que acumular? Não sei, espera aí, vamos dar uma olhada, vamos explicar, vamos ver o que esse ETF faz, quanto ele paga de dividendos, quais são as empresas que estão dentro desse ETF, para ver no final se ele pode fazer ou menos sentido para você e para a tua carteira de investimentos lá no exterior, beleza? Vamos logo começar dando uma olhada e tentando explicar o que esse ETF faz e por que ele existe. E um dos jeitos mais fáceis para a gente fazer isso é justamente olhando o site como Investidor 10 e está escrito aqui, ó, o ETF SCHD, que está por Schwab US Dividend Equity ETF, é um fundo negociado na bolsa, obviamente, que busca replicar o desempenho do Dow Jones US Dividend 100. E esse índice acompanha o desempenho de 6 ações de empresas dos Estados Unidos com um histórico de dividendos consistentes e crescentes. Então aqui você já aprendeu alguma coisa. Dentro desse ETF, que é um aglomerado de ações, vão ter 100 ações do mercado americano que são escolhidas por histórico de dividendos consistentes e crescentes. Esses são os dois valores importantes que você tem que guardar aí na tua cabeça. Consistentes e crescentes. Quer dizer que são empresas que pagam sempre dividendos e, além do mais, crescem esses dividendos mês após mês, ano após ano. Década após década. É o que a gente espera. O SCHD oferece aos investidores exposição a um portfólio diversificado de empresas que pagam dividendos e tem uma probabilidade relativamente alta de manter ou aumentar esses pagamentos no futuro. Tá vendo o que eu expliquei para vocês agora há pouco? Nada adianta você investir em algumas empresas, algumas ações que pagam altíssimos dividendos e depois param de pagar depois de 2 anos, depois de 1 ano. O que você precisa sempre procurar em dividendos são crescimento e constância. E como a Charles Schwab, que é a empresa que criou esse produto, escolhe as empresas para fazer parte dentro desse ETF, os fatores principais a gente pode dividir ele em 3 categorias. Ou seja, todas as empresas que estão aqui dentro têm que ter no mínimo 10 anos de pagamentos de dividendos. Depois, ela escolhe essas ações pelos seguintes filtros: Free Cash Flow, que é o fundo de caixa livre, o débito dividido o Free Cash Flow, o ROI da empresa, o valor do dividendo, e por último, o crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos. E além do mais, cada uma dessas 100 empresas que respeitam todos esses fatores não podem ocupar mais de que 4% de posição dentro desse ETF e cada setor não pode ocupar mais de 25%. Bom, e agora, antes da gente ver o valor desse ETF, as ações que fazem parte dentro dele, quantos dividendos ele paga pra gente e quando ele paga dividendos, bem-vindos no meu canal, eu sou o Bruno e esse é o canal para todos vocês brasileiros que gostam de investir no exterior e também para todos aqueles brasileiros que, como eu, já moram no mundo afora, porque eu estou falando para vocês da Itália neste momento. Então, se você gosta de receber dividendos em dólares e de investir lá no exterior, esse daqui é o canal certo para você. Eu já vou convidando você a deixar uma curtida nesse vídeo para que ele chegue ao maior número de brasileiros ao redor do mundo possível. Me ajuda aí, deixa um like, tá bom? E agora, antes de começar, a coisa mais importante de todas. Nada daquilo que você vai ver ou ouvir neste vídeo ou neste canal é recomendação de compra de ativos ou de investimento. Estude bastante e faça sempre as suas pesquisas antes de investir o teu dinheiro. SCHD Schwab US Dividend Equity ETF, valor atual de 26,75 dólares, ou seja, 147 reais no momento, capitalização mais de 69 bilhões de dólares. Galera, este ETF não vai falir nunca, provavelmente. Variação dos últimos 12 meses, mais 4,78%. Isso quer dizer que ele não cresceu muito, tá? Mesmo se ele está em positivo. E a variação dos últimos 60 meses é de mais de 78,62%. E isso já é mais interessante. Dividend Yield, como você pode ver aqui,
3,89%. Mas como a gente vai descobrir hoje, o interessante desse ETF não é tanto o valor que ele está pagando hoje, mas quanto o crescimento dos dividendos aumentam ano após ano. É isso que rende esse ETF interessante, principalmente para todos vocês que, como eu, investem para o longo prazo. No último ano, esse ETF ele ficou mais ou menos na mesma, né? Se a gente tivesse investido $1.000 um ano atrás, hoje a gente estaria com $1.047. Nos últimos 5 anos, a gente estaria com 1.786 e olhando os últimos 10 anos, a gente estaria com 2.795. Praticamente ele triplicou o valor dele em dólares nos últimos 10 anos, sem contar o fato que você teria protegido os teus investimentos com um ativo lá no exterior e investindo uma moeda forte. Vamos ver agora o que tem nesse fundo, tá? É 99,92% ações. Aqui a gente tem a exposição deles, consumos não duráveis 16%, minerais energéticos 15%, tecnologia em saúde 14%, tecnologia eletrônica 13%, financeiro 8%, comércio varejo 6%, serviços industriais 5% e assim por diante. Vocês podem ver que nenhum desses setores passou os 25%, como a gente falou no começo desse vídeo. Obviamente, 98% das ações desse ETF estão nos Estados Unidos, tem 1% aqui na Europa e, como vocês podem ver aqui do lado, no resto do mundo é 0%. Quais são as 10 principais empresas que fazem parte desse ETF? A gente tem a ConocoPhillips, a Cisco System, Texas Instruments, Altria Group, Coca-Cola Company, Chevron, Lockheed Martin Corporation, Verizon Communications, Amgen e Home Depot. Bruno, mas você falou que essas empresas não poderiam ocupar mais de 4%, aqui está 4,42%, 4,30%, 4,25%, como é que é isso? Galera, porque as empresas, mês após mês, elas crescem. Provavelmente essas empresas valorizaram. Então, depois, e justamente a cada 3, 6 meses, a empresa que criou esse ETF, vai lá e rebalanceia de novo essas ações. Tira algumas, vende umas cotas, coloca essa percentual em outras ações que ficaram um pouquinho abaixo, tá? Ou que diminuíram de valor. E para fazer isso, todas as empresas que têm ETFs, elas cobram uma taxa. Qual que é o valor dessa taxa? Não tinha falado para vocês no começo, tá? A razão de despesas desse ETF é super baixa, é de 0,06%, o que rende esse ETF super atrativo, porque a taxa de gestão é mínima, é super barata. Outra notícia importante é que esse ETF foi criado em dia 20 de outubro de 2011. Então, ele existe há 14 anos. Voltando para as ações, essas 10 empresas que estão aqui, elas ocupam 41,22% de todas as ações que fazem parte desse ETF, lembrando que são 100, aliás, na verdade são 101 no momento. Então elas estão bastante concentradas aqui, tá? Voltando para o investidor 10, dividendos pagos nos últimos 10 anos, a gente pode ver que em 2015 ele pagava 38 centavos de dólares por cota desse ETF, foi crescendo ano após ano, 42, 45, 48, 57, 68, 75, 85, tá vendo a mágica aqui, galera? 89 e ano passado 99 centavos. O previsto que ela pague agora em 2025 em total é de $1,04. E olhando os pagamentos de dividendos dos últimos 3 anos, a gente pode ver que ele paga trimestral, tá escrito aqui. Em 2023 pagava 22 centavos a cada trimestre e agora no último período tá pagando mais ou menos 26 ou 25. Vou ser sincero com vocês, galera, gosto bastante desse ETF. Infelizmente, eu não posso investir nele porque eu moro aqui na Europa. Para todos os brasileiros que moram aqui na Europa, lembre-se que se você está residente aqui, você só pode investir em ETFs que estão domiciliados na Irlanda ou em algum outro país europeu. Você não tem acesso aos ETFs que são domiciliados nos Estados Unidos. Gostaria também de poder investir nele porque ele tem aquele bilanciamento de um pouquinho de crescimento ao decorrer dos anos, mas ainda por cima ele investe em ações que aumentam os próprios dividendos anos após anos, que são aqueles ativos que dão um boost na carteira de dividendos. Porque se você tem uma empresa que cresce os dividendos em média de 10% ao ano, em 10 anos você praticamente aumentou os teus dividendos de 100% em cima daquela empresa. E Bruno, aqui na Europa a gente tem um ETF igual ou equivalente a esse? Infelizmente não, pode ser que um dia ele chegue. Mas voltando para as ações que fazem parte desse ETF, a gente vê o que aqui? Cisco System, Altria, Coca-Cola, Chevron,
Verizon. São empresas, algumas delas pagam altos dividendos, como a Verizon e a Altria, elas estão em média em 7% de dividendo. A Chevron também paga 6%, depois a gente tem a Coca-Cola que paga 1,4%, a Cisco System também paga 1,3%, 1,4%, dependendo do mês. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Quem conhece a carteira aqui pública do canal, se você não conhece, se inscreva aqui para não perder os próximos vídeos, onde eu mostro a nossa carteira de investimento de ativos lá nos Estados Unidos. Então, eu já tenho aqui na minha carteira 5 dos melhores ativos que fazem parte daquele ETF. Mesmo com os valores estando em euros, dá para vocês entenderem, galera, eles estão todos em positivos, ó. Então, mesmo se eu não posso investir nesse ETF, eu estou contente porque quando eu escolhi as minhas ações que fazem parte da minha carteira, eu justamente olhei para empresas que poderiam dar valorização, dividendos e crescimento constante dos dividendos. É isso que vai fazer a gente chegar naquela liberdade financeira no longo prazo. Mas, obviamente, se você está começando a focar em investir no exterior, o meu conselho é sempre aquele de começar pelo um ETF. Bruno, eu posso começar a investir pelo SCHD? Vou ser sincero, eu não começaria por ele. O meu ETF Core seria provavelmente um VT ou um ETF dedicado ao SP 500 ou Nasdaq 100 como base sólida lá nos Estados Unidos. E esse, o SCHD, poderia ser um ETF satélite, com uma posição menor que você investe todos os meses para acompanhar o teu ETF principal. Porque, obviamente, o objetivo dele não é crescimento. E as empresas americanas lá fora faz muito mais sentido se você investir para ter crescimento e valorização. Não invista lá fora se você quer focar só nos dividendos. Se você investe no Brasil, quer investir em dividendos, talvez, provavelmente, é muito mais interessante se você invista diretamente nos dividendos aí no Brasil. Bom, galera, agora, como sempre, eu passo a bola para você. Me escreve aqui no comentário se você conhecia já o SCHD, se você já investe nele e se você já investe, quantas cotas desse ETF você tem ou compra todos os meses, tá bom? Quero saber aí se você curtiu esse tipo de ativo e também se você tem previsão de comprar ele no futuro. Obviamente, não se esqueça de deixar uma curtida nesse vídeo, se você não deixou ela já no começo. E também não se esqueça de se inscrever no canal se chegou até esse ponto do vídeo, porque aqui, como você viu, eu tento mostrar para vocês os melhores ativos, os melhores ETFs e o melhor jeito que você pode começar a aprender a investir lá fora. Espero, como sempre, que esse vídeo possa ter sido útil para você de qualquer forma. A gente se vê na próxima, rumo à nossa liberdade financeira em euro, em dólar ou em real que seja. Mais uma vez, muito obrigado pela visão e a gente se vê no próximo vídeo. Peace.